Bom dia, amigos virtuais, amigos, amigas virtuais. O meu canal se chama Política e Religião, o canal da Lúcia, né? É, ainda não está bem formatado, tá? Com o tempo a gente vai formatando melhor. Eu estava lendo hoje de manhã cedo, na hora que eu me levantei, que eu comecei a me preparar para o dia, eu estava lendo isso aqui, ó. Tá lá no item 166, numa leitura de Paulo para os Romanos 12:20, né? Ele diz assim: portanto, é a cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ah, aí, os espíritos, eles explicam da seguinte forma essa passagem, né? Eles fazem essa seguinte análise. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos, por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Então, nós sabemos que, ao longo de todo o período histórico da humanidade, todas as pessoas que tentaram trazer a luz, né, do esclarecimento, seja ela na área da ciência, da religião ou da política, essas pessoas geralmente foram dizimadas, né? Foram ou queimadas na fogueira, ou enfim, não vou nem entrar nas questões, né, das guerras religiosas e outras tantas que fizeram tantos mártires, né, pelo mundo afora. Aí seguindo, né, às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, bom, nós já falamos que nós somos reencarnacionistas, né, então a nossa leitura, ela vai também estar se baseando sempre no que a gente foi no passado, né, nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser, e essa razão de ser está incrustada nos nossos fazeres do passado, de outras encarnações. Nem sempre é por incompreensões do presente, e defrontando por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade, porque nós nos encontramos e nos debatemos com inimigos do passado. Na nossa história, a história da humanidade demonstra que a nossa história não é só de santos, né? Há muitas também divergências e muitos inimigos de todas as formas, né? E aí, então, contar com inimigo desse Jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Ou seja, a pessoa que odeia, ela, ela odeia tanto que ela nem sequer ela quer conhecer o Evangelho. Ela não quer conhecer o Evangelho, seja ela católica, presbiteriana, metodista, batista, qualquer segmento cristão, geralmente a pessoa ela não quer se aprofundar, ela não quer, porque ela não quer, ela acha que o ódio alimenta ela, o ódio dá força para ela continuar fazendo vivenciando o sentimento de vingança. E quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. Ou seja, né, a pessoa que compreende, que tem um pouco mais de evolução espiritual, ela vai sempre tentar e se esforçar pela tentativa da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado, ou seja, em vão, né? A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. A pessoa que odeia, ela não tem capacidade de compreender o lado do outro, de aceitar o outro como ele é e de tentar compreender as suas razões, né? Ela sempre se recusa a qualquer tipo de entendimento que possibilite a ela perdoar esse outro que ela acha que é o inferno da vida dela. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Livro divino é a Bíblia, os Evangelhos, né? Não convém agravar atritos.
Eu não sou muito a favor de estudar por meio da Bíblia, porque é uma leitura bastante complexa para ela ser, eh, analisada, né. São textos complicados, né, porque são parábolas, né, complicadas de compreender, né. E o evangelho não, o evangelho é mais fácil da gente compreender. Contra essa situação, todavia, o livro divino, que é a Bíblia ou os evangelhos, né, dos apóstolos de Jesus, oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, né, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Ou seja, não tem um ditado popular que diz que quanto mais você se abaixa, né, mais os seus fundilhos aparecem, né? Então, é bem isso daqui, né? Não adianta ficar bajulando, pedindo desculpa, porque a pessoa não, ela não está nem um pouquinho interessada. Quanto mais afastado você se mantiver, para ela é melhor, pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz, quando essa se lhe converte em vantagem ao ciclo pessoal. Veja bem, quanto isso aqui é sério. Desde o minuto em que o ofendido, no caso, a pessoa que odeia, ela odeia porque ela se encontra, ela se sente ofendida. Ela se sente ofendida, ela se sente lesada de alguma forma, e isso é provável que seja um fato, né? Desde que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Então, digamos assim, desde o momento que ele compreende que perdoar é melhor para ele, porque nós, quando nós odiamos, o mal é nosso. Quando eu sinto raiva de alguém, eu estou fazendo mal para mim e não para outra pessoa. Às vezes a outra pessoa nem tem conhecimento de que eu estou sentindo raiva. É nesse sentido que ele está dizendo aqui. E o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia. O ofensor, às vezes, ele tem dificuldade de perdoar também, porque, como ofensor, ele se encontra em débito com a lei divina. Ele sabe que ele está errado. Então, por ele saber que ele está errado, ele tem dificuldade, mais dificuldade ainda de perdoar, porque ele acredita que Deus não vai perdoá-lo por causa do tamanho da falta que ele cometeu. Então, aí ele se compraz em continuar sendo mal, né? Por ter vergonha, por ser orgulhoso, por não aceitar voltar atrás em suas decisões. Em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Então, por que Jesus fala tanto da caridade, né? Do perdão e do amor? Porque, vamos supor, quando você faz a uma pessoa que te odeia todo o bem possível, né? Por exemplo, financeiramente, principalmente financeiramente, porque a situação da terra é muito ruim financeiramente para todas as pessoas que são trabalhadores, né? Então, quando você favorece a pessoa financeiramente, ela passa a te olhar de forma diferente, né? Quando a pessoa não tem condições de oferecer esse tipo de agrado, né? Ou de compensação pelo mal que ocasionou a outra, então a pessoa não vai conseguir perdoar e vai continuar naquele ciclo vicioso de uma encarnação para outra, até que um dia ele percebe que é inútil, que é bobagem, que não tem sentido continuar com aquele ódio, aquela perseguição, aquela vingança. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo. Aquilo que eu disse, né? A pessoa que odeia, ela tem muita dificuldade de perdoar. Ela tem muita dificuldade porque ela quer se vingar de qualquer forma, ela quer fazer justiça com as próprias mãos. Então, o antagonista, né, de ontem pode persistir por muito tempo. Às vezes, nós conhecemos casos que a gente lê pela doutrina espírita de pessoas que passam de uma encarnação para outra, de uma encarnação para outra, sempre odiando, sempre tentando perseguir o outro e se vingar do outro. Por isso que acontecem tantos crimes, né? Por causa dessas questões do passado que
voltam e a pessoa acaba, ao invés de ela falar assim: "Poxa, eu recebi uma reencarnação, recebi uma oportunidade, estou recebendo a oportunidade de aprender sobre perdão, etc", mas ela não se compraz nisso, ela quer continuar odiando, ela quer continuar perseguindo, ela quer fazer o outro pagar de qualquer forma, né. Aí então eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Então, o que que ele está querendo dizer aqui, né? Um discípulo sincero que já começou, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar libertar-se desse antagonista, ele vai buscar sair dessa prisão fluídica, né, que liga ela à pessoa que odeia, praticando bem, praticando a caridade, fazendo todo o bem do mundo que ela pode para outras pessoas, porque para essa pessoa que odeia não vai ser possível fazer, porque ela, geralmente a pessoa que odeia não aceita, né? Ele acha que é humilhação ele aceitar, estender a mão para a pessoa que ele odeia. Então, essas questões todas são muito difíceis de serem resolvidas, então, ele pode persistir de uma encarnação para outra, né? No endurecimento do coração, que Allan Kardec chama de espíritos endurecidos, que a gente não consegue demover o ódio e o sentimento de perseguição e de justiça que eles tentam fazer por eles mesmos. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça. Isso está significando que a pessoa odiada, a pessoa odiada, ela não tem que entrar nessa vibe. Ela não tem que entrar nessa corrente fluídica. Ela não tem que entrar em sintonia fluídica com o odiento, com a pessoa que odeia. Por quê? Porque ela estaria entrando num pacto de obsessão com ele. Então, ela precisa se libertar de alguma forma. E aí, então, a partir do momento que ela perdoa consegue se afastar da pessoa que odeia, então ela está com o fogo renovador na cabeça. Por quê? Porque ela vai fazer a outras pessoas aquilo que ela não pode fazer para as pessoas que a odeiam, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Essa cura do ódio é a cura em si mesmo, porque a pessoa que é odiada, ela nem sempre ela está isenta do sentimento do ódio, né? Ou de raiva ou de mágoa. Algum sentimento ela vai sentir ao se sentir rejeitada e principalmente aqueles que não trabalham a questão da reencarnação, ela não compreende a dureza do coração do outro, ela não compreende. Então, por ela não compreender, ela, às vezes, ela permanece magoada, permanece sem conseguir perdoar aquele que está odiando a ela, né? Bem, por que eu estou falando nessa questão do ódio hoje, né? E por que o nosso canal também tem a ver com política? Porque nós sabemos que nós estamos vivendo uma época em que se propagou desde 2016 a divulgação do ódio, né? Nós observamos, inclusive essa semana nós assistimos ouvimos várias falas do Fábio, do Flávio, né? O candidato do PL, são discursos vazios e que motiva sempre as pessoas a continuarem com o sentimento de ódio, de raiva, né? Contra o PT, contra o Lula e contra as pessoas que trabalham nessa linha de pensamento que é defender o trabalhador, que é defender o pobre, os miseráveis, enfim. Por que eles não gostam também da religião, né? Eles gostam da religião a partir do momento que o religioso mantém os fiéis todos como os cordeirinhos incapazes de raciocinar por si mesmo. Mantém as pessoas sob o seu jugo, ou seja, só é válido aquilo que ele fala. Eu estava ouvindo ontem uma fala do Ottoni de Paula. Vocês conhecem, é um vereador do Rio de Janeiro, ele conviveu com o Flávio Bolsonaro, com os bolsonaristas, né? A vida inteira ali, porque ele conhece bem o Rio, conhece bem a política do Rio, conhece bem a Alerj.
Então, ele estava contando, sobre essa família, né. E ele estava falando que ele era muito bolsonarista. Ele era bolsonarista de chegar a ter falado que se ele encontrasse com o Lula, ele dava um tiro no Lula, ele matava o Lula. Ele prometeu que ele ia matar o Lula. E por quê? Porque o discurso deles é um discurso de ódio, né, é um discurso de e a gente sabe que eles tentaram realmente. Eu não digo o Ottoni de Paula, né, porque ele fala que ele não entrou nessa de punhal verde e amarelo não, certo? Tanto que ele percebeu o grave erro que ele cometeu e ele inclusive pediu desculpas para o próprio Lula, certo? E o Lula pediu, em contraposição, pediu que ele o abençoasse, certo? E eu achei bastante interessante que nessa conversa que ele teve com o Lula, ele conta que ao conversar com o Lula, ele pergunta para Lula se o Lula aceita ele abençoar o Lula diz que lógico que aceita, né? Mas se não, aceito, pastor, eu confio em ti. E aí, então, ele abençoa o Lula e aí diz que Lula olha bem para ele, olha bem nos olhos dele e diz assim: Olha, Otoni de Paula, você nem é tão de direita assim como você propaga. E eu nem sou tão de esquerda assim como propagam. Por quê, gente? Porque a pessoa que ela tem Deus no coração, ela sabe o que que é uma justiça divina, que ela sabe o que que é os miseráveis, e Lula sabe muito bem o que que é isso, ele conhece muito bem o norte, o nordeste, ambiente sem esgoto, sem nenhuma povo miserável, que não tem o que comer, comunidades indígenas, quilombolas, pobres, pessoas. Os quilombolas, até que graças a Deus, parece que já não são mais povos assim tão necessitados, né? Mas a gente vê comunidades indígenas, por exemplo, ainda sendo mortos de todas as formas, e é muito triste a gente ver essas comunidades todas. Então, a gente precisa defender um político que defende essas minorias, né? Porque quando a gente fala assim, minoria, o que que é minoria, né? É o Congresso, que é 60% dos ricos do Brasil, que só defende rico, né? Porque quando a gente fala essa questão de o que que é o Congresso, o que que é ser esquerdo, o que que é de direita, a gente sempre comenta aqui, é uma coisa que inclusive a gente precisa se cuidar para não ficar cometendo esses erros, né? Porque a gente diz que ser direita é o centrão, é o Congresso, que são todas pessoas do PL e de outros partidos que defendem, trabalham para os ricos, trabalham para banqueiro, trabalham para o agronegócio, para grandes indústrias, etc, etc. Só que nessa conversa do Ottoni de Paula com o Lula, fica muito claro que nem todo mundo é direita e nem todo mundo é esquerda e nem todo mundo é centro e nem todo mundo que é direita é extrema direita. Por que que existe essa diferença, né? Ontem eu até estava ouvindo o Karmal, né? Ele estava dando uma aula na TV Cultura sobre essa questão da diferença de direita e esquerda, e eu estava vendo lá, apesar de que eu sei qual que é a diferença, que é extremo, se fosse, por exemplo, vamos supor, se nós que somos do PT, ou de outros partidos que são simpáticos ao governo do Lula, se nós fôssemos de extrema esquerda, nós estaríamos também aí soltando bombinha e sequestrando pessoas. Nós não somos de extrema, nós não somos extremistas, nós não somos. E se a comunidade brasileira, o brasileiro, ele nunca vai ser extremista, com exceção dessas essas minorias que é a extrema direita, que são os bolsonaristas radicais que montaram esquema de punhal verde e amarelo para matar o Lula, o Xandão e o, e o vice-presidente, que queriam explodir o aeroporto e fez aquela baderna lá no 8 de janeiro. Então, esses são extremistas de direita. Só que os de direita, eles não precisam pagar essa conta. Então, nós precisamos corrigir essa nossa forma de falar
para que os que são de direitas, que são de pessoas do bem e que não concordaram com isso, tanto não concordaram que saíram de lá, né? Como o Othoni de Paula, o Julien. O Julien é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é do Nordeste, da Paraíba. Ele é uma pessoa que ele trabalhou para o Bolsonaro de 2016, acho que até 2022. Ele foi expulso do clã por ciúmes do Carlos, pelo que ele explica, né? Ciúmes do Carlos Bolsonaro, que parece que ele, entre os bolsonaristas, ele é o pior, em termos de mente psicopata, né? É ele que diz isso, ele é psicólogo, tá, gente? Ele é dessa área da psiconeuro, etc, etc. Então, foi ele que deu esse diagnóstico, não sou eu, não. Então, ele faz essa análise da família, né? E ele fala isso a respeito do Carlos Bolsonaro, porque, inclusive, parece que o Carlos Bolsonaro tirava qualquer pessoa que ele enciumava de perto do pai. E esse Julien foi uma dessas pessoas, né? Então, o Julien, o Othoni de Paula e aquele outro pastor que fala muito bem lá dentro do Congresso, e tantos outros pastores que eu tenho ouvido, né? E que falam muito bem e que não são mais a favor de Bolsonaro. Até o próprio Malafaia, gente, que trabalhou na campanha de Bolsonaro, fez tudo pelo Bolsonaro. Até ele não concorda com essas falcatruas que eles fazem. Até ele ficou indignado com essa situação do Bolsomaster, né? Dessa ligação. Porque o que a gente percebe, pessoal? Né? O que a gente percebe, né? Esse master, ele é uma criação para desvio de dinheiro. Eles criaram um banco para eles para desvio de dinheiro. Concorda? Eu estava ouvindo agora há pouco também enquanto eu voltava lá do meu trabalho, eu estava ouvindo um outro comentarista falando sobre o PCC e o Comando Vermelho, que o Rio de Janeiro há décadas está sob o comando desses criminosos, Comando Vermelho e PCC. Há décadas. Ou seja, então, há décadas, todos os políticos, né? Todos aqueles que já estão presos e os que foram afastados agora e que estão sendo investigados e que a qualquer momento vão ser presos também, fazem parte desses comandos aí de crime. Então, ele está dizendo que há várias décadas que o Rio de Janeiro é. Então, o que eles queriam? Eles queriam um domínio total do Brasil. Então, o que eles faziam? Eles enredavam pessoas importantes, como Xandão, né? Aquele pessoal todinho, Alcolumbre, né? O Mota, eu não sei se está envolvido, até agora não apareceu o nome dele, mas o Nicolas, esse outro que já tá na Berlinda também, o Ibanez, então, parece que é o mais podre de todos, né? Parece que é o que realmente montou o banco BRB para fazer essa lavagem de dinheiro. Então, quer dizer, são coisas assim que o Campos Neto, que foi o presidente do Banco Central no governo do Bolsonaro. Então, você percebe assim que é uma teia muito bem engendrada que a Polícia Federal está tendo, ó, trabalho para desvendar, entendeu? É muita coisa, e então, mas eles estão trabalhando arduamente para desmascarar, para derrubar essas facções, né? Então, desculpa, o que nós queremos falar? E nós vamos repetir. O Evangelho de Jesus é um caminho, é uma busca de melhoramento, é uma escola. As pessoas pegam isso como religião. Você tem que ser carneirinho, você tem que ser. Não pode ficar falar de religião, não pode usar uma camisa dessa, não pode se manifestar, não pode isso, não pode aquilo. E eu sei porque eu sou da escola, eu sofro discriminação na escola por ser. por ser. Eu não me acho esquerda, também não me acho PT, porque eu não concordo com a direção do PT, eu concordo com as atitudes do Lula. O Lula, para mim, ele representa aquilo que um gestor público
tem que fazer? Pensar nas minorias. E ele pensa nas minorias. Tudo que ele faz é pensando nas minorias. Então, por isso que eu sou favorável a este governo. Porque, como eu trabalho na caridade, eu sei o que é uma pessoa chegar no centro espírita de muleta, sem ter ninguém para auxiliar ela a subir um degrau, sem ter ninguém para auxiliar ela a fazer uma comida em casa porque mora sozinha, os filhos abandonaram. Então, são situações muito dolorosas que eu assisto todos os dias. Então, o que significa isso? Pessoa que está pensando em políticas públicas para favorecer minorias, eu vou estar sempre apoiando essa pessoa. Não tem como a gente apoiar uma pessoa que só está tirando da humanidade. Olha os Bolsonaros. Não é 1000, não é 2000, não é 3000. São milhões, bilhões, trilhões. Veja a diferença, gente, a diferença. Quanto não se poderia fazer com esse dinheiro nas nossas escolas. Nós que somos professores, vocês não têm ideia do que a gente sofre. Professor é obrigado a comprar coisa para decorar a escola. É obrigado a comprar coisa para dar lembrancinha para as crianças. É muito triste a situação. Nós não temos ar-condicionado. Secretária aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, prometeu em 2022 que ia ter ar-condicionado todas as escolas. Até hoje não apareceu um ar-condicionado. Só promessa de campanha. Nunca nada aparece para gente para melhorar, entendeu? Disseram que ia criar escolas, né? Criaram mais escolas, mas sabe para quê? Para os professores terem mais alunos, sala mais cheia, e as salas de aulas construíram tudo do lado de uma quadra. Eu que sou autista, não suporto barulho, quase enlouqueci, fui parar no psiquiatra por causa do barulho, porque todas as minhas salas ficavam do lado da quadra, quase enlouqueci. Então, quanto esse dinheiro não poderia estar ajudando nas escolas? Quanto esse dinheiro não poderia estar ajudando os postos de saúde, que aqui a coisa que a gente mais ouve é reclamação que não tem medicamento nos postos de saúde, não tem atendimento adequado, as pessoas em fila de espera, e esse dinheiro vem vem de Brasília para cá. Porque eu vejo só Lula falando que destinou não sei quanto, destinou não sei quanto. Cadê esse dinheiro que não aparece na ponta? Não aparece na ponta, gente. Então, essas questões a gente é obrigado a fazer. E por que o ICL Notícias fala sempre que pobre vota em quem detona com o pobre? Ou seja, os bolsonaristas eles trabalham só para quem tem dinheiro, só para gente rica. E o povo vota no Bolsonaro, porque a maioria aqui no meu estado é Bolsonaro. Por quê? A gente não consegue compreender essas coisas. Tá passando fome, tá com toda a dificuldade do mundo, não tem remédio, tem que enfrentar posto de saúde, tem que enfrentar isso, tem que enfrentar aquilo, e tá votando no Bolsonaro. Não dá para entender, não dá para entender. Mas ficamos com a reflexão do Evangelho e vamos trabalhar nós, né? Que direita, esquerda, centro, não importa o que nós sejamos em termos de política, vamos defender aquele que defende as minorias e vamos defender aquele que faz o mínimo do que Jesus ensinou, atender aos pobres,